Então, a gente vai ter um período para estar conversando sobre isso, para estar tirando dúvidas também. Então, qualquer consideração, pode ficar à vontade para fazer, faça anotações, tirem dúvidas mesmo. Gilvan é reconhecido, né, dentro da empresa por conseguir gerir bem seu tempo, por ter essa gestão de tempo, principalmente nessa parte agora do home office. Então, ele sabe de bastante coisa, ele está aí para compartilhar seu conhecimento conosco, né? E como o próprio nome do projeto já diz, parceiro de conhecimento. Então, vamos avante, que vai dar muito certo. E estamos usando essa plataforma do Zoom para essa roda de conversa. Então, todos os microfones vão ficar desligados por uma questão de organização e solicito que retirem do mudo apenas quando forem falar. E no meio do momento, vão ter momentos em que, no meio do programa, vai ter momentos em que a gente vai abrir para considerações e tudo mais. Gilvan tem uns 2 momentos para isso. Então, a gente vai desativando conforme vai fluindo a demanda, conforme as pessoas vão alinhando realmente para falar. E utilizem o chat bastante, porque até mesmo fica mais fácil para a gente se comunicar através dele também. Certo? Agora eu passo a palavra para a Gilvan. Tranquilo. Obrigado, Everson. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouquinho aqui, como o Everson falou, parte de gestão do tempo em home office. Me apresentando um pouco, para quem não me conhece, sou engenheiro de produção, tenho um MBA em gestão empresarial, sou diretor comercial de operações aqui do grupo, estou há 9 anos na empresa. Como a Everson falou, eu, na verdade, sou um estudioso do assunto, né? Não sou nenhum especialista, não dou aula sobre isso, né? Vou falar um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho da minha experiência na parte de gestão de tempo. E aí, né, como o Everson falou, um pouquinho entrando na parte também de home office. E assim, por que conversar sobre esse tema interessante, né? A gestão do tempo é algo um pouco complicado para todos, então a gente tem vários projetos, várias questões aí na nossa vida. E falar sobre gestão do tempo é interessante para a gente ter tempo para tudo, ter tempo para várias atividades, ter tempo certo para as demandas que a gente trabalha, tanto no trabalho como na vida pessoal, nos demais temas. Diminuir o nível de estresse. Então, se a gente tem um alto volume de atividades, como acredito que a grande maioria daqui tenham, a gente precisa se organizar, precisa ter uma boa gestão do tempo, senão a gente acaba se estressando com prazo, se estressando com esquecimento, se estressando com várias questões que a gente não consegue cumprir. Então, falar de gestão de tempo e ter uma boa gestão do tempo é interessante para isso. Ser mais produtivo. Então, se a gente tem várias atividades e a gente não consegue cumprir nos prazos adequados, então a gente acaba se tornando mais produtivo. É interessante a temática para isso também. E, como eu tinha falado, projetos distintos da vida. Na verdade, você ter uma boa gestão do tempo, você ser interessado no assunto, não é só para a parte de trabalho, também é para a parte pessoal, a parte familiar, e aí depende dos seus objetivos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. No home office, a gente acaba tendo uma nova realidade, acaba tendo questões que a gente não estava acostumado, acho que a grande maioria está participando não estava acostumado, a gente já está em home office há um certo tempo, está se acostumando, se adaptando um pouquinho a essa nova realidade de trabalho e as novas situações, né, do trabalho. Então, trabalhar com casa, com filho, né, para quem tem filho, com esposo, com uma família, com a mãe, com o pai, enfim. E aí são outras distrações, é uma outra rotina bem diferente. Você acaba cansado porque você acaba tendo novas atribuições também do que você não estava tão acostumado. Acabava que você tinha contato com as pessoas no final, no começo do dia, agora você tem contato com o dia inteiro. Então, é uma rotina diferente, novas distrações, novas realmente atividades que tem que acabar acontecendo. E aí você tem que se adaptar a isso de uma forma diferente, como você estava um pouco acostumado. E aí tem uma pesquisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, né, de um livro Rotinas Criativas, de Alexandre Teixeira. E ele foi feita uma entrevista com 4.500 brasileiros executivos, né, de empresas, em que 62% dos executivos homens e 69% dos executivos mulheres
não estavam satisfeitos com a sua distribuição do tempo. Provavelmente mulheres por ter mais atividades que os homens normalmente, mas aí mostra claramente como os executivos realmente não estão satisfeitos com isso e ainda realmente é um assunto então importante para a gente discutir. E aí o primeiro tópico que eu coloco aqui é o autoconhecimento, né? Como eu falei, gestão do tempo não é interessante apenas para a parte profissional. Existem outras áreas da vida. Aqui eu coloquei áreas da vida em que eu achei mais interessante, mas cada um pode dividir isso da forma que achar melhor. Então, família, estudo, saúde, a parte profissional e a parte espiritual. E aí eu acho que assim, é muito diferente ter um gráfico nesse formato aí para qualquer pessoa, em que está bem dividido, meio que está quase 20% para cada área da vida, e a gente acaba lógico, por ter prioridades, por ter anseios, por ter objetivos na vida, a gente acaba nos organizando e dando mais prioridades para certas áreas da vida. E aí isso também depende de idade, né, com acordo com a idade, com o tempo, com momentos que você se encontra, você vai alocando e vai distribuindo essas prioridades de acordo com o seu interesse. Nessa mesma pesquisa que eu tinha falado do livro, eles perguntaram para os executivos: tá, tu não está satisfeito com o seu tempo, mas como é que você distribui seu tempo? E aí 36% das pessoas distribuem o tempo, colocam o seu tempo para a área de trabalho, 20% para a área de descanso, 14% para a família, 8% para lazer, também 8% para educação, 7% para saúde e 7% para autoconhecimento. E aí aqui eu abro para uma primeira pergunta aí, para quem se sentir à vontade para falar. Como é que está alocado o tempo de vocês? Está mais ou menos disso aqui, né? Isso aqui foi uma pesquisa de final de 2017, começo de 2018, com executivos de empresas. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês aqui, até se isso aqui está parecido, não está, realocam de outra forma. Quem se sentir à vontade para falar um pouco. Hoje, no cenário atual, o meu está um pouco diferente, viu? Está muito mais trabalho, família e educação, autoconhecimento. Parte de lazer e um pouco de saúde, eu acho que diminuiu. Quando a gente está um pouco mais restrito em casa, acaba que diminui um pouco a parte do lazer também, né? Exato. O meu tá, Netinho, o meu tá 80%. 80% trabalho. Já com o que você vai falar, viu? Então eu já vou parar. Ele, né, Uma pessoa fiscalizando você aí, viu? tá me seguindo. Mas alguém acha interessante compartilhar? Bacana. Realmente, assim, por isso que eu até falei, acho que depende um pouco do momento de vida. Acho que no home office, realmente as coisas vão mudando um pouco, as prioridades, até como você aloca. Às vezes você realmente tem a possibilidade de alocar o tempo de acordo com a sua prioridade, às vezes não. Às vezes, como home office, até esse exemplo aí de Eduardo, às vezes te força a ter o tempo preenchido de uma forma que nem você queria. E aí, nessa mesma pesquisa, para esses mesmos 4.500 executivos, foi perguntado: beleza, você aloca o seu tempo desse jeito, você não está satisfeito com a forma da gestão do seu tempo, mas se você pudesse escolher, como é que você mudaria o resultado? E aí, 77% das pessoas diminuiriam o tempo de trabalho, 80% aumentaria o tempo com a família e 76% aumentaria o tempo dedicado à saúde. E assim, não tem a próxima pergunta que foi feita para esse pessoal, mas algo interessante. Opa, alguém levantou a mão aí? Você levantou a mão de propósito. Marta, quer falar alguma coisa? Tá. Qualquer coisa, se quiserem falar no chat aí também, eu posso parar a apresentação, mas também no final a gente vai ter um momento aí de discussão de dúvidas. Então, não foi feita a próxima pergunta, como eu estava falando, mas poderia ter sido feita.
beleza, você sabe que você quer mudar, você sabe como está alocado o seu tempo, porque você não... Como eu falei, tem situações como essa que Eduardo levantou, que ele está forçado, meio que forçado a colocar seu tempo naquele formato. Mas em condições normais, a gente pode sim mudar o nosso tempo, e aí, isso contendo uma boa gestão do tempo, a gente consegue sim ter tempo para tudo, que é aquela parte que eu tinha falado no início. Então, o autoconhecimento. Uma outra questão importante é entender suas capacidades, entender que você tem cansaço, que você precisa de outras coisas, não pode ficar só no trabalho. Entender os seus anseios, o que te deixa ansioso, o que te deixa tenso. Isso é muito importante também. Entender seus rituais. Ah, não, eu só funciono, só consigo trabalhar depois que eu for dar uma corrida. Ah, eu consigo trabalhar depois que eu assistir um jogo do Flamengo. Tem que ver as notícias do Flamengo. Ah, eu tenho que... Só consigo trabalhar depois que eu falar com os meus filhos, deixar eles nas atividades deles. Enfim, entender os rituais, entender o que faz bem para você. Isso aí faz parte do autoconhecimento e isso é muito importante para a parte de gestão do tempo, né? Porque você tem que se conhecer para saber como é que você deve alocar o tempo, alocar suas atividades, alocar seus projetos. Então, eu falei um pouquinho de prioridades. Importante a gente conhecer quais são as minhas prioridades, o que é importante para mim e como é que eu devo alocar isso. Quais os meus objetivos em cada prioridade, tá? Então, beleza. Minha prioridade vai ser saúde, família e tudo mais. Tá. Quais vão ser os objetivos dentro de cada prioridade? Como é que eu vou mensurar isso? Né? Como é que eu deixo isso palpável? Beleza, eu quero aumentar a minha prioridade vai ser melhorar a minha saúde, certo? Como é que eu vou mensurar isso? Isso vai ser baseado em quê? Baseado nisso, quais as ações que eu vou fazer para atingir aquele objetivo? Qual o prazo de execução dessas ações? E aí tudo isso é uma forma interessante da gente saber se a gente está crescendo, se a gente realmente está alocando o nosso tempo de uma maneira adequada e uma maneira alinhada com o que a gente quer para nossa vida. Às vezes a gente acaba meio que no automático fazendo as atividades e não tendo esses momentos de reflexão. Vou falar sobre reflexão um pouco na frente, mas isso aí é muito interessante porque aí sim você vai estar em controle da sua vida, vai estar em controle do seu tempo e vai estar alocando de acordo com o que você acha interessante. Tem uma metodologia que chama método SMART, então é uma forma de a gente conseguir realmente mensurar isso e a gente, baseado no nosso objetivo, como é que a gente vai estar atingindo aquele objetivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, na prioridade de saúde. Se meu objetivo é diminuir o meu peso, beleza, vai diminuir quanto, até quando? Então, diminuir 4 quilos até o final de agosto seria um exemplo. Então, aqui eu estou mensurando, né? Tá uma forma mensurada, estou colocando um prazo, então até agosto eu vou fazer isso. E aí eu vou pegar meu tempo e vou colocar atividades para conseguir chegar nessa meta. Na parte de trabalho, aumentar a base de clientes. Então, como é que vai ser essa meta? Realizar vendas de cadeiras em 10 novos clientes até junho de 2020. Então, eu tenho uma forma de mensurar, estou colocando um prazo, e aí eu vou colocar ações para conseguir atingir aquele prazo dentro do meu calendário, dentro da minha programação. Falar de gestão de tempo, a gente tem que falar também da parte de procrastinação, que isso também tem a ver com a parte de planejamento e objetivo. E procrastinar é adiar uma atividade, mesmo quando você sabe que ela tem que ser feita. Então, você sabe que tem que fazer, beleza, botei a minha meta de diminuir 4 quilos até agosto, certo? Quais são as atividades? Não, eu vou correr, vou fazer atividade física dentro de casa, tranquilo. Mas eu sei que eu tenho que fazer aquela atividade e não faço. Então, isso é a procrastinação. E ela pode ser nesse formato aqui também, né? Eu sei que eu sem nada para fazer e eu com várias coisas para fazer e aqui eu estou do mesmo jeito. Estou parado, estou esperando que as coisas aconteçam e que meu objetivo seja atingido. Ou também pode ser de um outro formato. A procrastinação também pode ser quando você, né, nesse exemplo aqui, a pessoa lavou a louça, esfregou o chão, tirou o pó, lavou a roupa, fez tudo, mas aí perguntaram para ela, e o TCC? Aí ela ficou preocupada, o TCC realmente. Então, isso aí está alinhado ao seu objetivo? Se o TCC estiver alinhado ao objetivo da pessoa, ela estava fazendo várias atividades, estava se ocupando, estava tendo o tempo realmente bem tomado, mas não estava alinhado com o objetivo.
Então, isso aí também é um outro tipo de procrastinação. Você tem um alvo, mas está tirando os dardos em vários locais diferentes e você realmente não está indo, não tem a ver com o seu objetivo. E é importante fazer essa reflexão também se está sendo no tempo certo. Se a gente estava falando de gestão do tempo, também é ter tempo para tudo. Vai ter tempo, sim, de você lavar a casa, ajeitar a casa, lavar a roupa, vai ter o tempo de diversão, vai ter o tempo de ficar com a família, mas tem que ser bem alocado e tem que ser bem disciplinado para isso, porque senão você acaba passando seu dia bem ocupado, mas sem ter ações realmente voltadas para atingir aquele objetivo. A atividade também durou o tempo previsto, então será que eu estou fazendo isso no tempo certo e também estou fazendo isso no tempo adequado? Ah, não, eu tinha previsto passar a tarde ajeitando a casa, passei 2 dias, um dia, então isso aí tem que tomar muito cuidado e entender, fazer essas reflexões de entender o que é que está acontecendo. Então, procrastinação também, não saber dizer não também é uma forma de procrastinar. Então, a gente sempre está aceitando, a gente se sentir ocupado, né? Tem gente que gosta de se sentir ocupado porque se sente produtivo, e não é isso. Ficar ocupado não é ser produtivo. Trabalhar de 8 às 10 horas da noite não é ser produtivo. A questão é, você tem que estar alinhado ao seu objetivo, tem que estar alinhado às ações, porque senão, ou você vive para trabalhar, ou você vive para brincar, e aí acaba que talvez um objetivo da sua vida não esteja sendo atingido também. E aqui eu vou falar sobre algumas dicas de produtividade, né? Como eu falei, não sou especialista, estou falando aqui sobre dicas que eu uso na minha rotina, que eu estudei, que eu vejo muitos materiais sobre isso. E aí, trazendo em especial a parte de home office, falar um pouquinho de como criar um ambiente produtivo, né? Importante a gente ter um lugar reservado, um lugar que a gente vai focar no trabalho. Claro que algumas pessoas conseguem ter um lugar realmente só para você, outras não, tem que se adaptar. Mas tem um lugar em que, não, esse lugar eu vou trabalhar, esse lugar vai ser um lugar apropriado para eu conseguir trabalhar, um lugar confortável, ergonômico, de preferência com a cadeira da Marelli, que aí você consiga realmente estar confortável e no final do dia você não fique cansado, né, de trabalhar por não estar num ambiente adequado. Ter tudo que você precisa por perto, ter água, carregador, lanche, etc., de acordo com o que você realmente precisa, para você também não ficar toda hora levantando, indo para o local e perdendo aquele tempo, intervalo, perdendo raciocínio. E, principalmente, eu acho que esse aqui é um dos grandes desafios para muita gente, que é combinar com quem está com você, né? Indo no home office, a gente acaba que tem várias pessoas envolvidas, principalmente quem tem filho, esposa, marido, enfim, né? Que mora com outras pessoas, que as pessoas, tem muita gente que não entende que ali você está num momento de trabalho, vê que você está em casa, não, Eduardo está em casa, Eduardo, pega aqui, vai resolver várias coisas, vai limpar a casa e tudo mais. Não, mas você está no seu horário de trabalho, as pessoas, é interessante que seja combinado com essas pessoas para que elas respeitem isso, né? O home office tem uma coisa diferente de quando você trabalha externamente, porque quando você está externo, as pessoas não estão te vendo, não te veem, não acham que você está disponível, né? Então, quando você está em casa, você está teoricamente à vista das pessoas, elas pensam que você está disponível, mas de fato não está. Então, é importante ter esse combinado com as pessoas. Um cuidado aqui, uma dica de produtividade em relação à tarefa, né? Ser multitarefa, normalmente, tem vários estudos que falam sobre isso, ser multitarefa não normalmente pessoas que tentam fazer multitarefas, elas não conseguem fazer bem todas as atividades. Acaba que você faz 50%, 40% cada atividade bem e você não consegue focar. Então, é muito importante você verificar se não é melhor fazer uma atividade após a outra, você determinar tempos de atividades. Então, eu estou aqui fazendo uma apresentação, vou focar nessa apresentação, termino, depois vou ver meus e-mails, depois vou responder as pessoas no WhatsApp, não tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque senão, como eu falei, acaba que você até vai durar um tempo maior do que estava previsto, não se concentra bem, não tem um foco. Então, um outro cuidado aqui é a gente tentar não ser multitarefas. E aqui eu trago um ponto interessante,
que aí não é uma dica de produtividade, na verdade a dica é ter cuidado com esses assassinos. Estou chamando aqui de assassinos do tempo, são diversos assassinos, e aí falar de alguns para vocês. Então, o celular pode ser um assassino do tempo, e aí esse pode ser porque eu estou colocando aqui um uso inadequado. Então, se eu estou usando muito o celular, passo o dia no celular, mas isso é da minha atividade, eu atendo clientes pelo celular. Então, beleza. Então, aí eu consigo me organizar e aí eu estou fazendo de acordo com a minha atividade. Mas sempre pensando, está alinhado ao meu objetivo? Minhas atividades estão bem alocadas? Computador pode ser, tem vários outros programas, se você não estiver focado, não estiver concentrado naquela atividade, acaba que ele é um assassino do tempo, você perde tempo no computador fazendo outras coisas que não deveria. E-mail, né? Tem muita gente que recebe muito e-mail, e aí acaba que entra no e-mail, passa o dia respondendo e-mail, e com certeza, se você passar o dia respondendo e-mail, você vai estar o dia cheio. Mas você foi produtivo? Aproveitou realmente bem seu tempo? O tempo está alinhado ao objetivo que você tinha previsto? Porque senão, você está lá, beleza, você está sendo produtivo, está ocupado o dia todo, mas não está alinhado com os objetivos que você traçou, né? Você está basicamente respondendo. Trânsito, a maioria que agora está em home office está sofrendo menos com isso, mas trânsito é um assassino do tempo, então a gente está até no home office vendo uma questão contrária, a gente vendo como dá para ser mais produtivo se a gente estiver no mesmo local, fazendo reuniões por videochamada, reuniões em que às vezes a gente tinha uma reunião demorava 30, 20 minutos, e aí só o tempo de deslocamento era quase o tempo da reunião. Então, eu acho que até muitas pessoas vão refletir sobre isso, se realmente precisam estar sempre presencialmente nos lugares, se digitalmente não vai conseguir resolver, porque o trânsito é um assassino do tempo. Você está no trânsito e está focado dirigindo. Não dá para ficar no trânsito fazendo várias outras coisas. No máximo, você vai estar escutando um podcast, um rádio, tentando se informar, mas também ele pode ser um assassino do tempo se não bem utilizado. Companhia, amigos, estar conversando com as pessoas. No home office a gente tem teoricamente uma vantagem, porque a gente pode estar se blindando um pouco de conversas paralelas. Falta de objetividade, reuniões que não são objetivas, que não tem um foco, que não terminam no prazo correto. Falta de planejamento e redes sociais, né? Redes sociais até tem essa imagem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, que o cara tá subindo e descendo o celular. Redes sociais são até um dos maiores dentro da gente. E esse passar para baixo, até vi um estudo que fala que o feed, né, onde a gente fica passando para ver a notícia do amigo, da próxima pessoa, ele é feito desse jeito até para deixar algo mais viciante. Porque você nunca vai chegar no fim. Não tem, eu acho que ninguém conseguiu chegar no fim do feed do Instagram, do Facebook. Se passou o dia lá, acho que você vai pegar agora, passar o dia, você não vai chegar no fim, porque não existe fim. E aí a parte viciante é essa, porque as pessoas sempre querem saber mais, querem saber o que está acontecendo, e isso acaba se tornando um assassino do tempo. Assim como eu falei do celular, as redes sociais, elas podem ser um assassino do tempo, mas podem ser também algo que você trabalha com redes sociais. Eu trabalho no Instagram, então beleza. Então, se eu estou trabalhando no Instagram e aquilo ali está planejado, aquele horário, está dentro dos meus objetivos, tranquilo. Mas se eu estou no Instagram, vendo o Instagram de todo mundo, vendo a vida alheia de um monte de gente, o que isso está contribuindo para mim? Então, isso é uma reflexão aqui. E aqui também eu abro um outro momento para quem também se sentir à vontade para falar. Se esses assassinos, assim, são esses assassinos que atrapalham a sua vida, tem algum mais específico, qual o principal? Eu coloco aqui como redes sociais, eu não sei se vocês concordam. Aí eu deixo aberto aí para quem se sentir à vontade para falar também. A Everson falou, sim, exatamente. O Chané estava falando da parte de dizer não, verdade. Eu acho que eu me identifico um pouquinho com o que você falou. Em várias coisas aí, Gilvan. Mas, tipo, apesar de trabalhar com redes sociais, né, é importante, de extrema importância, que eu esteja sempre presente e dando uma olhada, vendo o que o pessoal está fazendo também, para, enfim, pegar até mesmo com referência para eu fazer também para a empresa e tudo mais. Mas eu acho que, além disso, às vezes que eu acabo procrastinando muito, quando eu acabo, às vezes, nem sempre a gente tá produtivo, né? Nem sempre a gente tá disposto a fazer as coisas. Então, eu acabo
sei lá, arrumando muita desculpinha, vou pegar um café, vou pegar uma água, vou dar um rolê. E, tipo, eu acabo me desconcentrando, sabe? Sendo que o café, às vezes, me ajuda a me concentrar mais e fazer as coisas direitinho. Mas, às vezes, quando eu vou pegar, preciso pegar um café, realmente, porque minha mente tá cheia. Preciso descansar, preciso dar um rolê. Mas aí, tipo, geralmente eu utilizo o café como um refúgio mesmo. Mesmo que ele tome um pouco do meu tempo, mas eu utilizo o café para dar uma renovada essa energia. Por mais que ele seja, eu vejo ele como assassino do tempo ainda, porque eu gosto de estar tomando café e estar conversando, tomando café também, mas aí eu consigo me controlar algumas vezes, assim, e consigo. Digamos que eu tenho um objetivo com o café e esse objetivo funciona com o café. Só que às vezes eu tenho que saber me policiar para não fazer mais do que eu deveria com o café. E isso aí, até no próximo slide, eu tô falando disso, de ter seu tempo. Ninguém precisa trabalhar 30 horas por dia, 30 horas não dá, né? Mas 24 horas por dia, né? Não necessariamente precisa ser trabalhado. Mas, sim, é bom você ter seu tempo. Ah, não, cara, eu gosto de tomar café. Beleza, para de tomar café, se planeja para tomar café, bota intervalos para você, se não ficar direto na atividade. A parte aqui de ter seu tempo, estudiosos de gestão do tempo e produtividade falam que é importante o ócio criativo, é importante realmente você ter momentos para nada. Então, às vezes, até você ir tomar o café sem celular, sem nada, é bom para você, porque você está ali pensando, não está refletindo um pouco. Ter momentos de reflexão, ter momentos de planejamento são importantes. Ter momentos até para você não pensar em nada, né? Você ficar tranquilo ali. Isso é importante. Normalmente pessoas que têm o tempo todo alocado, então, sei lá, acorda de 7 até as 22 horas, a hora que eu vou dormir, eu tenho sempre atividade. Isso não é bom, porque em que momento você vai parar para refletir, em que momento você vai descansar, em que momento você vai ter realmente esse ócio criativo, que são esses os momentos em que você vai pensar em coisas novas, ter novas ideias, refletir sobre como é que está acontecendo sua vida, e isso é muito importante. Tarefas, como eu falei, tarefas cobrindo o dia todo não é bom. Não é bom você sempre estar ocupado. É importante você ter momentos que não está ocupado. E aqui eu trago um método. Quem da empresa participou de algumas discussões nossas sobre gestão do tempo, já ouviu falar desse método, é o método GTD. Entre mais uma dica de produtividade e gestão do tempo. Ele é num livro, tem uma recomendação de leitura que eu deixo no final, e aí vão ter alguns links e vai ter um material falando sobre isso no final da apresentação, que até o Everson vai compartilhar com vocês depois. O livro se chama Arte de Fazer Acontecer. É um método de GTD que é Get Things Done, mas seria tipo realmente fazer acontecer. Um livro de David Allen, que é um cara fantástico, a metodologia que ele colocou, que ele criou, base de gestão do tempo, de produtividade, é muito legal. E ela se baseia em sua mente serve para ter ideias, não para armazená-las. Então você não precisa ser uma pessoa que tem que lembrar de tudo, tem que estar tudo organizado na sua mente. Pelo contrário, você tem que esvaziar isso. Ele diz que a mente é feita para pensar, a mente não é feita para lembrar. Então, você use de outros métodos para lembrar, outros métodos de organização para gerenciar a sua vida e você fica focado basicamente em planejar e realizar as atividades. E aí, ter a mente limpa, uma atividade por vez, no momento certo, né? Como a gente tinha falado lá no início. E aqui ele até tem uma foto que aí são duas pessoas admirando a paisagem. Então aí tem, na verdade, uma pessoa e um cachorro. O cachorro tá pensando na paisagem. E aí a pessoa tá pensando em várias coisas diferentes. Então você não tá nem aproveitando aquele momento. Se gestão do tempo é interessante você ter tempo para tudo, então vai ter momento em que você realmente, tô naquela paisagem, tô admirando a paisagem. Ou você tem que eu vou estar pensando em trabalho, pensando no cachorro, pensando na casa, enfim. Então, a metodologia ela traz isso como um dos seus pilares, e aí ela é dividida em 5 partes. A primeira parte de capturar tudo que tiver atenção, processar aquilo que significa, definindo ações e resultados, organizar lembretes e informações nos lugares mais adequados para você, refletir regularmente e engajar-se aprimorando naquilo que tem mais significado. E aí tudo isso aqui que ele traz na parte da metodologia tem a ver com aqueles primeiros pontos que eu comecei falando da prioridade e autoconhecimento. Então, as suas atividades, elas têm que estar alocadas a isso, e aí até faz parte da metodologia a reflexão se isso está sendo adequado, né?
Entrando um pouco mais detalhado em cada ponto, a parte de capturar, aí, como ele disse, que você tem que anotar. Então, anotar, registrar, mandar áudio, definir lembretes, não importa a forma. O método não fala da forma, ela diz a forma que melhor se adequa a você. A lógica é, você não precisa se lembrar de tudo. Pelo contrário, você tem que ter formas em que sejam registradas todas as atividades, todas as ideias, todas as informações. Aí pode ser, como eu falei, anotar no caderno. Aí tem várias formas possíveis: caderno, fichário, quadro de avisos. Isso aí independe. No final, eu vou estar sugerindo aqui para vocês um aplicativo, que é o que eu uso. Vai ter o link para ele. Eu acho que é mais interessante usar uma forma digital, porque nessa forma digital é multiplataforma. Sei lá, estou na praia, tive uma ideia, anoto, continuo na praia, prestando atenção na praia, né? Mas você não pode perder a informação. Também é um outro ponto da metodologia, você não pode perder a informação. A informação ela tem que ser registrada e aí depois trabalhada. Então, aquela ideia, depois eu pensei melhor, a ideia não vale a pena. Beleza, mas eu registrei. Então, eu tenho uma atividade para fazer, beleza. Bota a atividade para fazer no tempo certo. Porque senão eu estou na praia e aí lembrei que eu tenho que responder o cliente. Aí eu vou pegar e vou responder o cliente. Não, se você está na praia, você tem que aproveitar a praia. E aí, como eu falei, centralizar apenas em um lugar, por isso que eu acho que é bastante interessante o uso digital, atualizar constantemente, colocar isso na sua rotina, e aí você conseguir realmente sempre estar atualizando, sempre estar verificando. E montar uma forma possível de lembrar. Eu estou dando a sugestão, eu uso um aplicativo, né, que ele gerencia todas as minhas atividades. Mas se você gostar de caderno, tranquilo, use o caderno, que ele for uma forma importante de lembrar. Você conseguir lembrar, beleza. A questão é, você ter uma forma centralizada que você sempre vai estar usando e vai ser possível de lembrar. Então, essa é meio que a premissa dessa etapa do método. Processar. Então, depois que você registrou as atividades, as ideias, enfim, você vai ver se ela é uma ideia ou uma ação, vai colocar ali um projeto, vai definir uma ideia de tempo, vai especificar se vai realizar ou se não vai realizar. Estava na praia, pensei sobre uma ideia, tive uma ideia aqui, achei a ideia legal na hora, registrei, continuei no meu momento. Depois, na segunda-feira, fui lá, vi a ideia, a ideia não tem nada a ver, não é legal. Não trabalhei, não pensei bem na ideia. Cancela, bloqueia, e aí isso não tem problema. A grande questão do método é você não perder as informações. E o objetivo, esvaziar a caixa de entrada. O caixa de entrada é porque no meu aplicativo, o nome é caixa de entrada. Então, tudo que você registra vai para lá. No caderno, se você tiver um caderno, beleza, a primeira página do caderno pode ser uma caixa de entrada e as atividades serem mais na frente. O objetivo é, como eu falei, registrar tudo e depois você vai processar para saber se vai fazer ou não vai fazer, se vale a pena ou não. Boas práticas, fazer diariamente. É algo que eu sempre, já está no meu automático aqui, toda ideia, tudo que eu tenho, eu tento registrar. Quem sabe, quem tem mais contato comigo, vê que quando eu tenho alguma coisa, alguma atividade, eu já registro no celular, que aí está no aplicativo. Senão eu me esqueço realmente, eu sou péssimo de lembrar as coisas, então eu tento usar esse método e essas etapas para me ajudarem. Organizar, separar as atividades em lista, tipo lista de trabalho, lista de horários, em horários específicos. Isso aí é muito importante também. Reengajar, como eu falei, o reengajar, porque você vai ter que fazer momentos de reflexão para ver como é que está a organização, como é que está, se isso está alinhado com aquelas prioridades. Mesmo que você coloque, cara, vou reengajar, vou fazer uma análise de como é que foi minha semana na sexta-feira. Beleza, sexta-feira à tarde eu vou pegar, vou verificar o que eu fiz na minha agenda e vou fazer uma reflexão da semana. Pô, tá alinhado ao meu objetivo? Né? Tá alinhado às minhas prioridades? Então, por isso que tem essa parte de reengajar, que seria aqui parecido com um ciclo de PDCA, que depois eu vou, aqui eu vou ter um momento mais macro, analisando um pouco como é que está a minha vida. Então, vão ter uns links lá no final, para quem quiser se interessar, para ver um pouco mais da ferramenta. Então, eu trago rapidamente um resumo bem breve do Poder do Hábito. Falei de uma metodologia aqui, e essa metodologia realmente ela é bem metódica, ela é bem passo a passo para ela funcionar bem. E aí eu achei interessante esse livro, na verdade não foi um livro que eu li,
me passaram, eu já vi muita informação sobre esse livro, achei interessante trazer, O Poder do Hábito. Ele fala como os hábitos são criados, a importância realmente de criar hábitos, quais são os hábitos bons, né? Até ele fala um negócio interessante, que hábitos bons normalmente puxam outros hábitos bons. Então, você estar com pessoas que têm hábitos bons, você acaba tendo novos hábitos bons e aí vão ter outros melhores. E aí, meio que se for resumir um pouco desse livro, pelo que eu estudei, eu resumiria nesse quadro. Então, eles trabalham a deixa, uma rotina, uma recompensa e um anseio. Então, como é que seria? Então, nesse método, isso é mais ou menos como funciona para mim. Então, às 18 horas, né, ao final do dia, no dia de trabalho, eu escrevo todas as minhas atividades. Beleza, eu vou entrar na rotina. Então, na rotina, todo dia eu vou fazer isso. Qual é a minha recompensa? À noite, eu vou ficar com minha família. Então, se eu conseguir organizar todas as minhas atividades para fazer durante o dia, minha recompensa vai ser que à noite eu estou trabalhando menos. À noite eu estou com tempo dedicado a ficar com minha família, a estar aproveitando outras coisas. Não estou mais naquele momento de trabalho. Então, essa seria a minha recompensa. E acaba que o Poder do Hábito, na verdade, ele estudou vários hábitos e aí ele chegou que se eu conseguisse seguir esse círculo, né, essa sequência de atividades aí, eu acabo gerando um anseio. O meu anseio vai ser, eu sempre tenho que ficar anotando porque eu quero ficar à noite com minha família. E se eu acabo não fazendo isso, eu vou estar trabalhando de noite, não vou ver minha família, isso acaba me frustrando. Então, ele traz essa lógica aqui, e aí isso pode ter para várias questões, né? Peguei aqui um exemplo para puxar do método, mas ele acaba que depois que você vai fazendo isso na rotina, você já está acostumado, o anseio vai fazer com que você continue. O não ficar com a família que vai fazer com que você continue. Então, ele tenta trazer nesse formato porque o objetivo que vai ser o grande principal. Então, você vai se forçar menos a seguir o método. E aqui, alguns recursos práticos, como eu falei, aqui esses links, você vai direcionando já do link, já tem um vídeo no YouTube para quem quiser se aprimorar e entender um pouquinho mais da solução, tanto de como é que usa o aplicativo, que é o que eu trabalho, é esse Todoist, um calendário do Google, aí também pode ser qualquer calendário, a lógica é a mesma. O interessante é realmente você ter ferramentas que te ajudam, ferramentas digitais ou não, para conseguir fazer uma gestão do tempo. Como eu falei, tem aqui alguns links. Esse primeiro link aqui é um link interessante, que é o GTD, é da metodologia. E esse canal do YouTube aí, TH Godin, Thaís, que ela fala sobre essa metodologia, canal fantástico. Ela é meio que a embaixadora da GTD aqui no Brasil. Ela traz conteúdo para a área. Então, eu recomendo bastante dar uma conferida lá. Então, tem um vídeo do Poder do Hábito. Eu falei o Poder do Hábito aqui, um livro de, 400 páginas em 2, 3 minutos. Mas tem um vídeo aqui que explica bem como criar novas rotinas e com novos exemplos. Também acho interessante vocês darem uma olhada. E os 3 livros que eu trouxe aí e me baseei para fazer a minha apresentação e um pouco da minha rotina de gestão de tempo. Era isso que eu queria passar para vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode falar comigo. Gosto muito do assunto e estou bem aberto aqui para poder ajudá-los. Tanto tem meu e-mail aí, meu LinkedIn. Fiquem bem à vontade para poder conversar comigo sobre o tema. Tá? Então, agradeço aí o tempo de vocês e estou aberto para qualquer pergunta. Netinho, Oi. inicialmente parabenizá-lo pela objetividade e clareza na exposição de um tema tão complexo, né? Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, já dizia que muitos falam, né, sobre o tempo, né, mas dizer exatamente o que é o tempo não é fácil. Mas Netinho aqui conseguiu passar para nós, né, com muita objetividade e clareza, como já dito, exatamente essa preocupação e essa importância do gerenciamento, né, do tempo nas nossas rotinas, sejam profissionais, sejam pessoais, né? Então, assim,
muito bacana mesmo, e depois eu gostaria até de convidá-lo para fazer uma palestra, né, sobre esse tema lá na nossa empresa, tá? Com certeza. Obrigado, João. Inclusive, Everson, não sei se comentou no início, aqui a apresentação que está sendo gravada vai estar disponível lá no canal da gente no YouTube. Então, quem quiser verificar lá, vai estar à disposição. Mas, João, aceite já o convite, viu? Depois eu apresento isso para Montenegro. Ivan, parabenizar também aí pela exposição. Muito bacana, muito esclarecedora. E é um tema cada vez mais atual, né? Falar em gestão de tempo sempre foi importante, mas falar disso em tempos de pandemia e home office é fundamental, porque um assassino do tempo novo aí são as notícias, né? Todo dia a gente está com uma notícia diferente, aí vem algum decreto novo do governo do estado, um MP do governo federal, aí vem o decreto do município que é contrário ao do governo do estado, e aí, enfim, a gente perde muito tempo com essa ansiedade que se gera a partir dessas mudanças, e a gente tem que utilizar isso a nosso favor e não de maneira contrária. Com relação à gestão de tempo, acho importante o que você falou, o exemplo que você usou do poder do hábito, né? Às 18 horas eu escrevo atividades no dia seguinte e aí eu fico à noite tranquilo com minha família. Talvez o grande problema do home office seja justamente essa mistura do ambiente físico, de trabalho, lazer, família, tudo num ambiente só, e a dificuldade de conseguir separar isso, né? Eu acho que na rotina tradicional a gente conseguia fazer isso com mais facilidade, é a impressão que eu tenho. Eu acho que a gente tem que se policiar muito com isso, talvez até estabelecendo horários bem definidos ou momentos muito bem definidos, para que a gente não se perca um pouco e acabe prejudicando tanto a produtividade profissional quanto os outros espaços que você muito bem colocou aí da nossa vida, que a gente prioriza também, que também é importante. Mas o tema é fantástico, fundamental, e a gente tem realmente que aprender a usar esse tempo em nosso favor também. Parabéns, amigo. Muito bom. Valeu, amigo. Obrigado. Viu? E essa questão da informação, eu não digo nem só do, sei lá, decreto, nova notícia do coronavírus. Acaba que toda hora sempre vai ter até lives, conteúdo para você verificar. E aí acaba que se você não tiver uma boa organização da rotina, você acaba meio que mergulhado dentro disso e você não faz muitas outras coisas. Por isso que eu não mudei a forma, o meu método de trabalho, a minha forma de gestão de tempo, eu só mudei os meus blocos. Tentei encaixar blocos diferentes para conseguir manter a produção, né? A produção dentro das minhas prioridades. E aí, concordo também com você que você falou da parte da rotina com a família. Então, se a família acaba que se junta muito isso, né? Você está com as pessoas, teoricamente, o dia todo. Né? Então, para que ter um momento depois de estar com a família? Mas você está com o dia todo, talvez presencialmente, mas você não está conversando, não está realmente aproveitando aquilo ali. Que aí no tempo quando a gente trabalhava fora, aí realmente tinha a divisão era que você não estava perto fisicamente. Então, aí teria que ter um momento para estar conversando. Mas, verdade. Bom? E como tudo foi muito novo para todos, né? Então, assim, inclusive para a própria família, né? Que não nos via durante todo o dia dentro de casa, né? Então, até para a família se acostumar com a nossa presença, também foi difícil, né? Então, por isso que existe todas essas distrações, né? E também até a própria questão de tecnologia. Mas eu estava lendo uma pesquisa que diz que apesar das distrações e da dificuldade de tecnologia, o impacto, né, de uma maneira geral, na produtividade, ela foi pequena, né? Ela foi pequena, ou seja, então as pessoas, né, aquela história, na guerra as pessoas terminam se adaptando muito rápido, né? Mas ainda evidentemente essa questão do home office, etc, ele terá que realmente ser bem ainda mais aprimorado, né? Porque realmente foi uma coisa muito rápida, né? E pegou todos de surpresa, né? E tivemos que fazer, né, tudo assim às pressas, né? E as pressas, assim, eu acho que até muita coisa está sendo mais relevada no momento, né? Então, tipo, você tem que entregar 50 coisas na semana. Você entregou 40, não, mas tranquilo, estou me adaptando ao home office, estou nisso aqui. Mas eu acho que quando for, não, vamos trabalhar 100% home office, a empresa vai funcionar desse jeito, minha vida vai ser desse jeito, porque eu acho que muda todos os aspectos da vida. Então, eu acho que tem uma mudança, né? Aí vai ter que ter uma nova forma de organização, eu acho que aí é um outro parâmetro.
Gilvan, eu tenho uma dúvida aqui. É, não é o meu caso, mas eu estou pensando bastante sobre, tipo, além da minha realidade, né, a realidade de outras pessoas. E para as pessoas que não têm tanto acesso assim, à tecnologia, como é que faz? Tipo, não é tão familiar com tecnologia. Tipo, como é que vou fazer isso com algo mais palpável, assim, sem precisar usar celular ou, enfim, computador? Como é que você acha mais assertivo trabalhar em relação a essa gestão de tempo? Tá. O método que eu quis trazer, e aí assim, até eu tentei ser realmente bem mais objetivo para não tomar tanto tempo de vocês, mas no método ele se baseia naqueles pontos, naqueles 5 pontos, né, de você primeiro ter processar e tudo, processar, engajar e esses 2 primeiros que eu digo que eu acho que para mim a tecnologia vai ajudar bastante porque é uma forma que você não fica preso a um ponto só. Mas caso você não tenha essa limitação de tecnologia, ou você não, outras pessoas tenham a limitação de tecnologia, eu sugiro um caderno. Existe um tipo de caderno, que é tipo uma agenda caderno, tem um planner, não sei se vocês já viram, né? Eu acho que é bem bacana. Um planner é tipo uma agenda, mas que você vai botando meio que metas e objetivos daquele período. Ah, tô nessa semana, é a semana do dia 9 de junho, beleza. Então, o que eu vou fazer de segunda a sexta? Qual o meu objetivo? Qual vai ser meu objetivo na área de saúde, na área de, sei lá, da área de trabalho, família? Então, quais são os meus objetivos e como é que eu vou mensurando eles? E aí, o planner é legal porque a maioria dos planos que eu vi, eles fazem meio que uma reflexão, forçam você a fazer uma reflexão. Porque no final do mês, você tem que ver a primeira página, aí você vê, pô, era isso que eu tinha previsto para o meu mês, será que foi isso que eu entreguei? Ou do mês, da semana? Então, eu acho que isso é uma prática interessante para quem é menos tecnológico, né? Posso até depois disponibilizar alguns links aí para quem quiser dar uma olhada no planner. Perfeito. E até uma forma da gente metrificar o que foi que a gente fez. E o que deu certo a gente fazer e o que não deu certo a gente fazer, né? Porque a gente é muito... Na verdade, eu gosto de falar que a gente está muito em fase de teste. Então, toda a fase de teste, a gente vai testando aqui e acolá para ver se realmente dá certo. Para ver se realmente a gente tem o resultado obtido, o resultado esperado no final. Caso não, a gente só parar para olhar realmente a agenda, o que a gente fez, o que a gente não fez, e modificar, ou enfim, realmente é muito sobre experiências, sobre a gente realmente saber onde a gente o que a gente está fazendo e quais são nossos objetivos. E achei muito legal que Karine já compartilhou o planner dela aí, ó. Pronto, quem quiser copiar o planner de Karine, muito legal. Obrigado aí por compartilhar com o pessoal. É isso mesmo, ó. Você colocou aí seu objetivo, né? Colocou um pouquinho das suas atividades. Muito bom. É mais ou menos isso mesmo. Ela colocou no chat aí para quem tiver interesse. Everson, então, acho que não sei se tem mais alguma pergunta. Você fica à vontade aí, Everson, como digo. Eu tenho uma, mas eu, tipo, enfim, eu vou fazer mesmo assim. Como você costuma metrificar e organizar as atividades já e prazos da sua equipe, Gilvan? Tipo, porque a gente trabalha meio que indiretamente, mas eu não sei como é que você trabalha realmente com a parte operacional. Por exemplo, as demais equipes da empresa. Eu sei mais da minha realidade na questão do marketing e tudo mais. Então, como é que você consegue trabalhar assim, tipo, com essa parte mais de gerenciar a equipe e tudo mais, essa questão de gestão de tempo, e saber que eles estão fazendo tudo direitinho, tipo, como é que você consegue ver isso? Tá, eu tento realmente gerenciar, na minha rotina, eu tento colocar alguns blocos de atividades para isso. Você vê que eu sempre estou lembrando das suas atividades, né? Então, lembro das entregas, então eu tento botar blocos de horários para estar acompanhando a equipe. Então, eu tenho um bloco de tempo que eu vou trabalhar com marketing, com a operação, com comercial, vou ter o meu tempo de planejamento. Eu tento fazer realmente mais blocos de atividades para isso. E aí eu tenho outras formas de estar acompanhando as atividades em si. Se aquela atividade foi feita, para não ter que ter uma reunião para o cara mostrar uma atividade. Então, a gente usa na empresa um Basecamp, que é tipo um Trello. Acho que Trello é o mais famoso. Quem também se interessar, eu posso compartilhar depois com vocês.
é uma ferramenta de gestão de equipes, gestão de atividades, e aí você vai controlando, e o próprio Trello, que a gente usa o outro, o Basecamp, ele mostra para você, para o gestor ou para quem estiver interessado na atividade, se aquela atividade foi feita e como foi feita. Então, acho uma forma interessante de você estar gerenciando a equipe, né? Tanto os blocos de atividades, como usar uma ferramenta para poder gerenciar isso tudo. Perfeito. E só mais uma pergunta. Em questão tipo, você gerencia a sua rotina. Tipo, sei lá, você vê a sua rotina semanal, você para no domingo para gerenciar a rotina da semana, como é que você faz esse tipo de organização? Tipo, você sentar, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso, fazer isso e isso em tal dia. Tipo, como é que você costuma fazer isso? Tá. Na verdade, assim, eu costumo, para mim, eu acho interessante, eu faço no começo da segunda-feira. Primeiro horário da segunda eu tento me organizar, já ver como é que tá a semana. Normalmente minha semana, de uma semana para outra, já aparecem momentos que eu já vou alocando, mas na semana eu tento já pegar as atividades meio que atrasadas, na segunda, pego minhas atividades que eu estou atrasadas, eu preciso dar uma prioridade diferente e já me ajusto na semana. Então eu tento colocar no começo da semana, tipo, planejar o restante. Mas eu acabei que já tentei fazer isso na sexta, no sábado, não tem uma fórmula, sabe? É meio que testando e tendo aquela parte de autoconhecimento. Não sei se eu respondi bem. Perfeito, João, perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma consideração, caso tenha, pode falar, mas caso não, eu agradeço a presença de todos, né? Eu também agradeço a oportunidade do grupo estar disponibilizando para mim essa oportunidade de ser mediador desses eventos que a gente vai ficar tendo, dessas reuniões, essas rodas de conversa. Reforço que a gente tem um planejamento, então a gente vai estar divulgando para o nosso público interno através da intranet e para o público externo através do Instagram, né? Grupo de Trigueiro. Então, fiquem atentos nos próximos temas. A gente tem muitas parcerias legais ainda para colocar à frente. Hoje foi com o Gilvan, né, que é o nosso diretor de operações, mas futuramente a gente está trazendo pessoas diferentes do nosso convívio, né, para poder palestrar e também falar um pouco sobre sua realidade. Acredito que seja de extrema importância, não só para a gente, não só para o nosso público interno, mas também para o público externo. Acho que além, independentemente de qual seja, é muito importante você ter conhecimento dos conteúdos que a gente vai estar trabalhando. E a gente vai ter 2 focos, né, que vai ser bem-estar e capacitações. Então a gente vai estar sempre alternando e divulgando sobre essas 2 vertentes que a gente vai estar trabalhando. E é muito importante para a gente ter esse público que a gente já teve hoje. Para mim, fico muito feliz, fico também muito surpreso em saber que a gente teve cerca de 26, 27, 28 pessoas. Então, para uma primeira vez já tá tipo, muito show, já gostei bastante e agradeço demais a colaboração de todos vocês. E conto também com a presença de vocês nos próximos eventos, certo? A gente vai estar divulgando, então compareçam. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, não só para a gente, como para vocês também. E se tiver mais alguma consideração, qualquer coisa para falar, estamos totalmente abertos, sugestões também, de como a gente pode melhorar esse momento, o que a gente pode estar fazendo para fazer com que se torne um momento mais interativo, que você se sinta mais à vontade para realmente falar. Eu sei que às vezes eu falo muito, acho que até algo que eu já falei muito com o Gilvan, às vezes eu falo bastante, então eu tento só me policiar com algumas coisas assim. Mas além disso, eu agradeço muito, muito de verdade por a gente estar compartilhando esse momento aqui. E é isso. Em breve eu vou estar disponibilizando um link da apresentação. O Gilvan está gravando tudo, então vou estar disponibilizando um link. E possivelmente também vou estar mandando um form para vocês responderem em relação ao feedback mesmo do que vocês acharam dessa primeira reunião, porque a gente vai ter os próximos dias, a gente quer sempre estar oferecendo o melhor para vocês, né? A gente quer oferecer um conteúdo de qualidade que realmente seja assertivo para cada um. E se Gilvan também tiver mais alguma consideração para fazer, deixa totalmente aberto. E é isso, Everson. Eu acho que o projeto, na verdade, ele foi criado para tanto... Inicialmente, ia ser um projeto interno na empresa, a gente ia disponibilizar conteúdo para a equipe, falar sobre esses temas, porque a gente pensou em fazer algo um pouco maior, né? Um pouco abrindo tanto para clientes, parceiros e de uma forma geral para quem tivesse interesse. Então, hoje a gente realmente está fazendo essas parcerias, por isso que chama o tema Parceiros do Conhecimento.
A gente vai estar disponibilizando, vai estar juntando várias pessoas para falar sobre vários temas. Segunda-feira a gente já deve estar lançando da próxima semana. Provavelmente vai ser alguma coisa relacionada à parte financeira. Então, ele vai mandar um formulário aí para vocês, se vocês tiverem sugestões de temas que achem interessante. Realmente é uma forma que a gente viu de poder ajudar, né? Poder ajudar por vários conteúdos, tentar não ser algo tão cansativo, algo mais direcionado. E espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a presença de todos e meus contatos, a gente está à disposição, tem meus contatos, se quiserem falar sobre o tema ou sobre outro tema, também estou disponível, tá bom? Acho que é isso então, Everson. Agradeço a todos, boa tarde e até mais. Bacana, parabéns. Valeu, obrigado.